Olá, empresário, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar como melhorar o resultado da minha equipe. É uma pergunta frequente, né, que eu recebo nas visitas com os empresários. Quando eu vou, a gente vai falar ali de equipe de alta performance. Como melhorar o desempenho da minha equipe. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alan Paixão, sou diretor da agência Voz, sou especialista estrategista em marketing e fundador, criador do método EAP, Equipes de Alta Performance. Como seria se você pudesse, empresário, ter uma equipe de alta performance, melhorar o desempenho da sua equipe para ter mais lucratividade, ou seja, para que a sua equipe pudesse produzir mais com menos, né? Ou seja, render mais na produtividade, automaticamente isso gerar mais lucro para você. Como essa é uma dúvida constante, né? Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, e eu queria te fazer uma pergunta. Como é que está a sua equipe hoje? Imagina só você no dia a dia. Eu queria te falar de algumas situações. A sua equipe é daquela que vem, te traz o problema e daí você tem que resolver o problema porque talvez não tem ninguém mais capacitado na sua empresa do que você para resolver esse problema, né? O tempo todo chega só problema para você ou chega soluções? Como que tem sido para você? Você sente que a sua equipe poderia ter mais iniciativa para fazer o que tem que ser feito? Você sente também assim que parece que para você está tudo muito claro, né? O que tem que ser feito, mas você se questiona como é que a pessoa não consegue enxergar o que ela precisa fazer. Eh, por acaso, você vive alguma dessas situações, né? Outra questão, você também encontra, o colaborador, tipo, desmotivado? Você fala: "Cara, ele tem um bom salário, ele, tá aqui comigo já faz muito tempo, né, tem plano de saúde, tem benefício, tem isso, mas mesmo assim parece que a pessoa, faz corpo mole e não evolui". Você passa por essas situações? Porque se você passa, é possível melhorar o desempenho da sua equipe, tá. Mas a primeira coisa para a gente entender o porquê que algumas dessas coisas acontecem, né, e se só algumas, né, das coisas que acontecem, para a gente poder, então, evoluir aqui no nosso conteúdo, tá bom? Então a questão primeiro é importante entender, se a sua equipe tem clareza, né, em cada um na função que ocupa. Por exemplo, se você chegar para o seu colaborador e falar assim: "Quais são as suas responsabilidades aqui no seu cargo?", ele saberia responder para você? Então isso é uma questão comum, né. Outra questão comum você pensar, né, que está claro para toda a equipe o aonde você quer chegar, né. Mas isso está num papel, isso está numa parede, isso está em algum lugar claro, em que lugar que você, quer estar? Por exemplo, tem reuniões, ou diárias ou semanais das execuções que o seu time tem que fazer, das tarefas de cada um, né? Existe um líder que faz isso, né? Ou é você mesmo que faz, né? Eh, então, quando a gente começa a olhar para essas questões, a gente, entende que existem coisas básicas e fundamentais que não acontecem no dia a dia. Na teoria, né, a gente sabe, nós como empresários sabemos, né, só que no dia a dia a gente não faz. Por que que geralmente a gente não faz? Primeiro, que a gente está muito no operacional, né, como um empresário, e esse operacional impede que a gente enxergue coisas novas, né, ou pontos de vista diferentes com a nossa equipe. Outra coisa, né, que acontece é que, além de estar no operacional, não está claro para sua equipe, pode ser, né, se você estiver passando por tudo que eu falei ali anteriormente, pode ser que não está claro para sua equipe que não é você, empresário, que tem que achar a solução, né. Está claro para eles que, não está claro que não é só você, né, vou corrigir minha fala aqui. Não está claro
para a sua equipe, né, que eles têm que achar a solução e não você, né. E aí acontece o seguinte, quando isso não acontece, começa a haver alguns pontos de conflitos na equipe. Por exemplo, a equipe não quer assumir mais responsabilidade, né, acha que está tudo muito pesado para eles, e as coisas simplesmente não evoluem, né. Então, isso tem algumas coisas que acontecem em alguns níveis de tempo de casa, de equipe. Então, por exemplo, se tem uma equipe que é muito antiga, né, e a empresa também é antiga, então eu estou falando de uma empresa de pelo menos acima de 10 anos, né, 10, 15, 20, 30 anos, ah, alguma coisa a empresa evoluiu, mas talvez a equipe não evoluiu junto. E aí começa a ficar um gasto de energia muito grande. Mas isso acontece por quê, né? Porque talvez o empresário, o dono, você, consegue enxergar lá na frente, mas a sua equipe talvez não tenha conseguido enxergar. Então pode ser um desalinhamento de visão. Então, o primeiro passo é, você tem sentado com a sua equipe, mostrado para ela um alinhamento de visão? Olha, nesse momento nós estamos aqui e vamos, né, e vamos até aqui. Alan, eu não consigo talvez enxergar, eu não tenho uma visão para 10 anos. Tudo bem, mas e para os próximos 6 meses, pelo menos, né? E para os próximos 3 meses? Então, esse é um ponto que, quando você mostra para a sua equipe, você consegue demonstrar, demonstrar confiança, né, e aí a pessoa sabendo para onde ela vai, ela consegue, ter mais energia para produzir. Outro ponto que geralmente pode acontecer é quando há vários líderes, né, para a mesma equipe. Então, assim, uma equipe talvez menor e 3 ou 2 líderes, né, que fica dando comandos diferentes. E aí, acontece assim: "Fulano, você fez isso?". "Não, não fiz porque o fulano tinha me pedido". "Não, mas eu tinha te pedido, mas ele falou que estava com urgência, então eu parei para fazer isso, para fazer aquilo". Então, isso é um ponto muito comum, tá, eh, de, acontecer. Então, se porventura você tem um sócio, né, e vocês 2 lideram essa equipe, é importante vocês pensarem quem é que lidera quem, né, e ordens de prioridade quando houver, né, quando houver demandas, né, dos 2 sócios ou 3 sócios, né. A outra coisa é metas para sua equipe, meta diária. Eh, e como assim, Alan, metas? Não é só vendas que tem que ter meta? Não. Então, por exemplo, você tinha um dia administrativo. Vamos supor que, você tem uma demanda de lançamentos de nota, né, e uma demanda alta. Olha, pessoal, então pelo nosso número aqui, nós temos a meta de lançar pelo menos 50 notas no dia, né. Então, fulano, você fica com tantas notas, a Beltrano com tanto e ciclano com tanta, né. E aí você começa eh, a ter uma equipe com mais clareza para entregar as coisas, né. Mas, se porventura, estiver instalado aí um comportamento, que você já tentou de tudo e parece que as coisas não andam, né, é porque é necessário fazer uma mudança de visão para a sua equipe, né. Fazer eles enxergarem o que está acontecendo, né, e quando eu digo fazer eles enxergarem, eh, não é no sentido de você ter que falar para eles, não é isso. É fazer mesmo eles enxergarem. Quem tem que enxergar, né, usar ferramentas, né, perguntas, e demonstrar evidências de coisas que poderiam melhorar, né, e perguntar a eles: "Como a gente poderia melhorar isso?", né. E eu tenho certeza que a resposta está aí dentro, né. Então você pode, usar essas ferramentas para fazer com que o seu time enxergue isso, né. Eh, outra ferramenta muito importante, que está ligada à comunicação,
reuniões semanais, diárias, né? Um quadro de recado, né? Então, quando você tem uma comunicação alinhada e as pessoas sabem o que está acontecendo, né? Eh, isso gera, né, mais comprometimento, mais clareza. Então, de modo geral, uma coisa que impede que a equipe performe melhor chama-se falta de clareza, né? E essa falta de clareza está ligada ao quê? À comunicação, né? Como está a comunicação com a sua empresa? A sua comunicação, né? E aí a pergunta é: "Alan, mas eu falo, 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 e parece que eu falo e as pessoas não escutam. Então eu já estou cansado de comunicar". Mas você já tentou diferente? Você já buscou, ao invés de dar comandos, pedir, né, fazer com que a pessoa, pense por si mesma, para que então ela consiga, extrair o melhor dela? Então quando a gente, começa a pensar em todos esses pontos, a gente, gera uma falta de engajamento. Porque as pessoas, elas têm que saber o motivo pelo qual elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Mas não, aí a gente entra, mas não é óbvio, né? Não é óbvio, parece que a pessoa sabe, por exemplo, eu contratei alguém, para fazer vendas. Aí, o que que é óbvio para ela? Vender, né? Mas tem tantas coisas no seu processo, dentro de um processo de vendas, que não inclui só vender. Por exemplo, cara, quando um cliente entrar aqui dentro, a primeira coisa que você precisa fazer é entender a necessidade dele. Mas depois que você entender que você for fazer a venda, lembra, você tem que passar pelo sistema, tem que fazer isso ali. Se você pega um produto assim, você tem que devolver assado, né? Tem coisas que parecem óbvias, mas o óbvio tem que ser dito. Então, quanto mais o óbvio for dito, melhor. Por exemplo, eh, não tem, você entra no banheiro lá e tem assim: "Ao terminar, dê descarga". Não é óbvio? Não parece óbvio que todo mundo que usa um banheiro tem que dar uma descarga, né? Por exemplo, jogue lixo no lixo. Não é óbvio que todo mundo que, descasca uma balinha ou come alguma coisa e tal, vai descartar alguma coisa, não tem que jogar no lixo? Então, esse exemplo serve para no dia a dia da nossa gestão, né? O óbvio tem que ser dito. Se você percebe que coisas óbvias, corriqueiras e simples não estão sendo executadas, então, primeiro, você pode fazer um ciclo de reuniões, né, para falar só daquele ponto, água mole em pedra dura, né? Criar comunicações, criar cartazes, lembranças, né? Por exemplo, em cozinha comunitária assim de empresa, né? Ali, é, quantas vezes você tem que falar: "Gente, não deixa a pia suja, tem que lavar, comeu, né, vai lá, você chegou lá, tá com vasilha, de quem que é isso aqui?". Então, são coisas que parecem óbvias, né, mas as culturas, né, têm que ser instaladas. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, se tem algo que te incomoda na sua equipe, né, isso quer dizer que uma cultura foi instalada. E essa cultura, a cultura ela é instalada de propósito, com uma estratégia: "Olha, eu quero que a minha empresa seja assim", né. Ou, se você nunca parou para pensar nisso, a cultura se instalou por si só. Sabe a música lá: "Deixa a vida me levar, a vida leva eu". Então, quando você deixa a vida te levar, ou seja, deixa levar a sua empresa, automaticamente a cultura vai se formar. Ela vai se formar sozinha, de uma forma ou outra a cultura vai ser formada. Então não é melhor que você forme a sua cultura? Então, é formar a cultura, deixar claro para os seus colaboradores como é que você gosta, né, qual é o seu, qual é o seu DNA, né, qual é o seu jeito de fazer as coisas. Então, se você tem esse jeito de fazer as coisas, deixe claro para as pessoas como é o jeito que você gosta. Afinal, essa cultura é a cultura que você quer implementar. Se porventura, se porventura
o jeito que você gosta de fazer as coisas, foi instalado na sua empresa, mas não está funcionando, talvez, será que não seria hora de você olhar para novos jeitos de fazer as coisas? Para que a sua equipe entenda novos jeitos também de fazer as coisas e aumente a sua performance, né? Aumenta a performance da sua equipe. Muitas vezes é necessário, né, que alguém de fora venha ajudar a gente. Nosso método de equipe de alta performance é exatamente isso, né? A gente, muitas vezes, a gente, né, chega de fora e logo já vê o que poderia ser melhorado. Mas nós que estamos dentro, quando eu digo nós, eu estou falando por mim também, eu tenho que, né, talvez tem coisas que eu não estou enxergando, e aí precisa alguém de fora. Mas quando a gente tem um pouquinho, né, desse estado de presença e dessa consciência do que é a cultura, se você não instala, ela instala sozinho, né? Essa questão de dar clareza, né? A gente consegue ajustar. Mas quando alguém de fora, né, que entende desse processo, sabe como isso funciona, entra, pode ajudar muito, né. E aí apontar a visão da sua equipe para o mesmo lugar, né. Então vamos supor que sua visão está aqui e você quer trazer a sua empresa para cá, né, e a sua equipe está para cá, né. Então a gente chega e vai fazendo esse apontamento, né. Então, é com recursos, ferramentas, com formas de fazer isso, tá? Então, 2 pontos cruciais que eu quero deixar para você aqui que é importante, tá? Melhorar o desempenho da sua equipe. Primeiro, alinhamento de visão, tá? A sua visão e deixar claro com a equipe, né, para onde você está indo. O segundo, comunicação. A comunicação, ela, se faz de diversas formas, né? Você pode usar canais de comunicações, né, para manter essa comunicação em dia, como? Que tipo de canais? Um grupo de WhatsApp, um quadro, um sistema interno, enfim, diversas ferramentas para fazer comunicados, né? E quanto mais comunicados de forma assertiva, melhor. Não estou falando que tem que comunicar qualquer coisinha, não. Estou dizendo assim, comunicados de forma assertiva. É porque se você, causar confusão na comunicação, não vai resolver, né. E tem um exercício de comunicação que é muito importante a gente fazer, né, porque a comunicação não é o que eu falo, a comunicação é o que o outro entende. Então, eu quero deixar esse exercício aqui para você. Sempre que você fizer uma reunião, fizer um comunicado, pede um feedback das pessoas. "Olha, responde para mim ou devolve, resume para mim o que é que você entendeu do que nós falamos aqui. O que que você entendeu do recado que nós demos aqui? Porque talvez você ache que na sua mente está claro, né? Você escreveu um texto, você falou alguma coisa, dentro da sua mente aquilo está muito claro, parece óbvio, mas para o outro não é. Então, o exercício da comunicação é um exercício poderoso, muito simples e poderoso. Acabou uma reunião? Pessoal, uma ou duas pessoas pode resumir para mim o que entendeu da nossa reunião? Aí a pessoa traz, pessoal, alguém mais? Aí se você percebeu que ficou um ponto falho, pessoal, todo mundo entendeu o que ele entendeu ou alguém entendeu diferente? Ah, então deixa eu te falar, no ponto X que ele falou, não foi assim que eu quis dizer. Aí você fala de uma forma diferente, né? Então, esses 2 pilares, né, alinhar a sua visão e deixar a comunicação alinhada, pode resolver, tá, boa parte daqueles problemas iniciais que eu falei aqui para você, né. E uma coisa muito, muito, muito importante é que você esteja próximo da sua equipe de alguma forma. Se você tem uma equipe pequena, isso você mesmo pode fazer. Não, mas se você tem uma equipe grande, né, você como é a forma de estar perto da sua equipe? Primeira coisa, você vai ter que usar líderes para te ajudar, então você está perto dos seus líderes, né, trazendo feedback da equipe. E você também pode fazer, de propósito, alguns eventos, alguns momentos de interação para você se conectar com a equipe de base, né. Não só a equipe, de liderados, de líderes, mas também a equipe dos liderados ali, dos liderados dos seus líderes, né. Para que você possa saber como está a base da sua equipe
Isso é muito importante fazer. Os líderes são, né, quando você tem líderes, eles são os seus representantes, né, mas também é importante você saber, né, uma hora ou outra como que está lá na ponta, né. Então, alinhando a visão, né, ou seja, aonde nós estamos indo, quando nós estamos indo, aonde nós vamos chegar, o importante é que as pessoas saibam pelo menos os próximos 6 meses, pelo menos um ano, né, para que elas tenham clareza onde chegar. Comunicação, e a comunicação é falar o que a pessoa precisa fazer e validar se o que você falou foi entendido. Beleza. E aí, a partir de se você conseguiu fazer essas 2 coisas, você pode fazer o que a gente chama de checkpoints. Então, mensalmente, né, você rever esses pontos, mensalmente você poder, reorganizar e reajustar essa comunicação, né, essa visão, porque as coisas naturalmente podem, né, se perder com o tempo. Então, quando você faz isso e deixa a sua equipe com mais clareza, você aumenta a produtividade, né? Aumentando a produtividade, você aumenta a sua lucratividade, porque você vai entregar mais com menos. Então, foque na visão da sua equipe, né? Alinhe a visão com a sua equipe, alinhe a comunicação, faça o exercício de comunicação se a pessoa entendeu, faça checkpoint e você vai ver que muita coisa vai melhorar aí e é engraçado que isso melhora rápido, tá? Então faça esses exercícios aqui e você vai perceber que você vai ter um desempenho da sua equipe melhor e altamente e consequentemente, né, mais lucratividade para a sua empresa. Então é isso aí, se você gostou desse conteúdo, faz um comentário aqui, compartilha com alguém, marca algum empresário aqui que você acha que também merece ouvir esse conteúdo, né? E se quiser deixar algumas sugestões, algumas dúvidas, Alan, eu tenho dúvidas sobre isso, né? Não só de equipe, mas também sobre comunicação empresarial, que é outra especialidade da nossa empresa. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, bons negócios.